Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia, como que vocês estão? Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, toda honra, toda glória ao Cordeiro de Deus, aleluia, nós estamos aqui mais um dia nesse devocional poderoso, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Já quero profetizar um dia sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Shabbat Shalom. Hoje é sábado santo do Senhor, amém? Shabbat Shalom para todos vocês. Aleluia. Shalom, shalom, amém? Que madrugada poderosa, amém? Hoje nós tivemos também um culto poderoso, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, amém? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia nesse devocional. Que Deus venha te alimentar da palavra que eu preparei hoje para o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, amém? Aleluia. Queridos, eu vou enviar para vocês no nosso grupo do Telegram uma oração para vocês fazerem em voz alta da área financeira. Vocês têm que fazer em voz alta, tá? É uma oração de aliança com o Senhor, quebrando, declarando todas as coisas que estão desalinhadas na área financeira. É uma oração poderosa. Eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Como que faz para entrar no grupo do Telegram? Tem que baixar o Telegram. Vem aqui no link de qualquer um dos nossos perfis, aí vai estar lá. Grupo de oração, né? É o grupo do Telegram. O grupo do Telegram, aí você vai entrar nesse grupo, tá? E aí você vai pegar lá. Depois terminar aqui o devocional, eu vou enviar para vocês lá. Amém? Glória a Jesus. Como que tá a expectativa de vocês para a nossa conferência? Nossa conferência vai ser um estrondo, amém? Eu não sei se vocês viram, mas ontem eu postei o primeiro louvor da playlist. Vou até colocar aqui para vocês escutar um pouquinho. Eu postei para vocês o primeiro louvor da playlist, amém? Depois eu vou postar o link da playlist. Eu vou todo dia colocar lá um louvor. Na verdade, eu já tenho duas playlists prontas que eu fui fazendo. E aí eu tô vendo realmente o que eu vou colocar na playlist. Então, essa adoração aqui é a primeira que tá na playlist. Gente, vocês vão me perguntar, mas como que é o nome dessa música? Tá nos stories, tá? Depois eu coloquei o nome da música, o link nos stories, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu colocar aqui pra você escutar um pouquinho. Pensa numa adoração linda. Essa adoração chama Alabem a Yahweh. Alabem a Deus, adore a Deus. Então essa é a primeira adoração oficial da playlist, amém? E vai ser poderosa, sobrenatural. Eu vou disponibilizar também para vocês hoje lá no Telegram o link. Então todo dia vai chegar uma adoração nova ali. Porque todo dia eu vou postar nos meus stories e vou colocar ali também, amém? Olha, gente, que manda. Estamos em contagem regressiva. A adoração de hoje que eu vou postar uma adoração poderosa hoje. Então vocês acompanham os meus stories que eu vou estar trazendo para vocês ali todo dia um louvor novo, né? Inédito da nossa playlist. Vou colocar o link da playlist, você que tem o Spotify. Se você não tem o Spotify, vai pegando o link do YouTube, cada louvor, e vai escutando, né? Talvez você tenha outro aplicativo de música, você vai tentar encontrar, amém? Mas quem tem o Spotify vai ficar um pouco mais fácil, amém? Gente, sobre a dancinha, vocês fiquem em paz, tá? Eu vou tentar hoje falar com a tia Lu. Eu vou pedir pra tia Lu montar a coreografia, certo? A gente tá com muita coisa. Ontem o apóstolo ficou em reunião, resolvendo coisas da conferência. Então, eu não tô esquecendo da dancinha. Nós já temos o louvor, tá? Adoração animada pra vocês. São várias, na verdade. Amém? Vocês vão dançar muito esse ano. Nós vamos dançar muito esse ano, mas muito, muito mesmo. Amém? Glória a Jesus. Antes mesmo, de começar ali o culto, eu vou pedir pro pastor Felipe colocar essas adorações animadas para vocês estar dançando antes de começar o culto, porque o júbilo abre e rasga os céus. Então você vai chegar ali na conferência, vai ter adoração animada, você vai estar ali já, pulando, cantando, aí depois vai começar o louvor, aí você vai se entregar. Mas antes, querido, pula, dança, se alegra no Senhor. Nós vamos viver algo assim sobrenatural, nós vamos viver algo inédito, nós vamos viver algo assim poderoso. Então, dê lugar na terra, dança mesmo na presença do Senhor. A Global Fire não vai te julgar por isso, porque nós somos um ministério,
tá? Que louva, manifesta adoração genuína ao Senhor. Então, não tenha vergonha, dance, baile, né? Pule, levante as suas mãos. Nossa, nós vamos viver uma manifestação de glória jamais vista antes. Queridos, eu vou falar algo para você. Ontem eu estava intercedendo pela conferência, o céu abriu de uma forma. Eu falei, o que está acontecendo? O Senhor falou assim, a partir de agora, a minha nuvem já está estabelecida. Aonde vocês chamarem. Manamacai. Eu não sei o que você está esperando, mas ontem eu consegui levar um pouco mais as minhas expectativas. Ontem o Senhor conseguiu ampliar mais a minha visão. Eu falei, meu Deus, se o que eu estava gerando era grande, imagina, Senhor, depois de... Queridos, o céu desceu no meu quarto. Eu falei assim, eu vou ser arremessada no chão. O que é isso? Amém? Eu não sou de mostrar o meu tempo com Deus, mas... eu senti ontem de mostrar, se eu senti hoje, né, eu vou estar mostrando também o tempo que eu for estar intercedendo. Eu sei que isso motiva vocês a estarem clamando também, amém? Eu tenho muito ciúme do meu secreto, mas eu sei que nós estamos num projeto, né, juntos para viver algo poderoso. Então, se eu for interceder hoje, o Espírito Santo me permitir, eu vou postar para vocês e vai ser um estrondo. Então, acompanha meus stories, acompanha aí tudo que nós estamos fazendo, amém? Então, a partir de agora, eleve as suas expectativas, amplie a sua visão. Este ano, a nossa conferência é uma expansão da glória de Deus, uma expansão do poder de Deus, uma expansão da presença manifesta e palpável da presença de Deus, amém? Se prepare para o maior mover sobrenatural de avivamento, glória, que você já viu sobre a terra. Você nunca vai ver tanta manifestação de poder em um lugar só. As dimensões já estão prontas, os céus já estão prontos, os exércitos, os anjos, o Senhor falou assim, enviarei anjos braseiros de fogo. Os anjos braseiros de fogo, como o Senhor disse para mim, estão a postos do norte, do sul, do leste, do oeste, para incendiar aquilo que Deus vai fazer sobre a terra. Nós estaremos debaixo de uma nuvem poderosa de Deus, amém? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu quero te glorificar e te agradecer, Senhor Deus, por esse devocional. E dizer, Pai, que esse devocional está debaixo do governo do Espírito Santo. Pai, abençoa o nosso sábado, o nosso dia. Nos livra de todo o mal. Aumenta a capacidade do nosso odre para sustentar aquilo que o Senhor vai derramar. Porque sem capacidade, sem estrutura, será em vão. Mas eu creio, Senhor Deus, que algo grande o Senhor está fazendo em nós, dentro de nós e através de nós. Senhor, abençoa esse dia, nos livra de todo mal. Obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de te servir. Toda honra, glória, poder e majestade somente a Ti. Eu te amo, Senhor Deus, com cada átomo do meu ser. Eu te louvo, Senhor Deus, com cada força que existe no meu ser. Obrigada, Senhor, pela vida de todos que estão aqui. Nos cobre, nos reveste e nos livra, Senhor Deus, de todo mal nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Shabbat Shalom para cada um de vocês. Se você pode, abra comigo em Êxodo 33. Hoje nós começamos, tá? Amor, não deixa eu esquecer de mandar o PDF lá, tá? No grupo, fazendo um favor. Deixa eu falar algo para vocês. Hoje nós vamos fazer Êxodo 33. Amém? Leia Êxodo 33. Abre comigo Êxodo 33. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente destruiria ao longo do caminho. Olha o que Deus está falando. Eu não vou no meio de vocês, eu vou enviar um anjo para ir adiante. Porque se eu for no meio de vocês, eu vou destruir vocês. Vocês não têm santidade o suficiente, intimidade o suficiente. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo
só por um momento eu os destruiria. Deixe de usar os seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Por que Deus pediu para eles deixarem de usar os ornamentos? Porque eles usaram esses ornamentos para construir um bezerro de ouro. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar os ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento e certa distância dele a chamava da tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia a essa tenda fora do acampamento. Ou seja, Deus falou que não ia habitar o quê? No meio do povo. Então havia uma tenda separada. Ali Moisés estava ali sendo instruído por Deus. Deus falou, não vou habitar no meio desse povo, porque senão se eu ficar um momento só com esse povo, eu vou destruir ele. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observava Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com ele, quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente da própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face. Eu amo ler isso aqui. Ali o Senhor falava com Moisés face a face. Não, vocês não estão entendendo. Moisés entrava dentro da tenda, via uma nuvem de glória e descia. O povo ficava ali só olhando o que estava acontecendo. Amém? Ali o Senhor falava com Moisés face a face. Com quem fala com um amigo. Eu amo essa passagem. Como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Eu quero dizer algo para você. Você vai ser tão íntimo do Espírito Santo que a nuvem de glória vai descer sobre a tua casa. As pessoas vão reconhecer que na tua casa há uma atmosfera de glória, e que na tua casa há uma presença celestial. Queridos, eu quero declarar hoje da sua vida que assim como Moisés andou com Deus face a face, assim a nuvem do Senhor descerá sobre a tua casa. Eu quero profetizar que depois de 90 dias orando e a arca da aliança permanecendo na tua casa na intercessão, eu quero profetizar que quando você falar, aleluia, glória a Deus, quando você invocar o nome do Senhor, a arca da presença se manifestará e a nuvem vai descer sobre a tua casa. Amém? Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo? Declaraste, eu os conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. Não, vocês não estão entendendo o que Moisés está falando. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor revela para mim os teus caminhos. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero que você se lembre que esse povo é seu. Mas eu quero antes ter um relacionamento com o Senhor. Moisés está falando, Senhor, eu quero ser o seu amigo. Eu quero ter um relacionamento. Eu quero te entender como pai. Eu quero te entender. Olha o que Moisés está falando. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Aquele, querido, que está na presença de Deus é acompanhado pessoalmente por Deus. Tem revelação de quem é Deus. Deus não é só Deus, Ele é Abba, Ele é Pai. Tem revelação da pessoa de Cristo, Redentor e Salvador, o Cordeiro imolado. Tem revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sobre essa pessoa todo tempo e todo dia. Consegue viver a manifestação da glória de Deus, porque o Senhor é sobre essa pessoa. E o Senhor dá descanso para aqueles que estão debaixo das suas asas. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Senhor, se você não for comigo, eu não vou. Não nos tire daqui. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que o teu povo e eu contamos com o teu favor. Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu de todos os outros povos da terra. Não, você não entendeu. Querido, sabe o que Moisés está falando? Senhor, não saia do nosso meio.
Senhor, se o Senhor não estiver aqui, não nos faça sair para nenhum lugar. Porque o que nos diferencia de outro povo é a tua presença, é a tua unção. Queridos, essa presença aqui, em outras palavras, é unção. O que diferencia você de uma pessoa, o que diferencia você cheio de unção, cheio da presença de uma pessoa que fala que é de Cristo, mas não tem a presença, é o quê? É a presença, é a glória, é a manifestação do poder, é você falar, a pessoa arrepiar, é você falar, o céu se abrir, que tamanamassoi. Deixa eu falar algo pra você. Pode ter muita gente falando que é de Cristo, pertence a Cristo, serve Jesus. Mas quando essa pessoa abrir a boca, nós vamos saber se essa pessoa tem a presença ou não. E ter a presença faz toda a diferença no meio dos outros povos, no meio de outras tribos. Quando nós abrimos a boca e o céu se rasga, nós sabemos que o grande eu sou está conosco. E essa presença faz distinção de quem nós somos. Essa presença nos coloca na frente. Eu quero dizer algo pra você. Hoje nós vamos começar a falar de unção. E eu preciso dizer pra você, se a presença de Deus não estiver na tua casa, se a presença de Deus não estiver nos teus caminhos, se a presença de Deus não estiver no coração, você não vai se diferenciar de outras pessoas, de outros cristãos, porque se você não tiver com a glória, a presença e a manifestação dele sobre você, você só é mais um. Mas quando a presença está sobre a sua vida, quando a presença manifesta através da sua casa, da sua vida, da sua voz, eu sinto muito em dizer para as pessoas que vão, eu sinto muito de dizer para o inferno, mas o inferno vai tremer, porque a presença é estrondosa, porque o Espírito Santo habita naquele que carrega a presença, o Espírito Santo habita naquele que se santifica. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar, se não acampares com os outros, saberão que o teu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, e todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Será que Deus te conhece pelo nome? Deus só conhece pelo nome quem fala, quem busca. Ontem eu estava pregando e eu falei assim, você sabe por que Deus atende a orações de um mais rápida e de outros não? Porque Deus conhece as vozes. Essa voz aqui é conhecida nas cortes celestiais porque ela ora todo dia. Talvez a sua voz seja conhecida, por isso que quando você fala, Deus atende, porque sua voz é conhecida. Deus não conhece só sua voz, conhece o seu nome, conhece o seu coração. Querido, não adianta você chamar só quando, você tá passando sufoco, desespero, alguém fica doente, o filho tá isso. Só quando o teu marido tá tendo problema familiar, aí você busca, aí você quer consagrar, mas você consagra 40 dias, você esquece da presença de Deus humano. Sinto muito em te dizer, queridos, para nós sermos conhecidos nas cortes celestiais, nós temos que ter relacionamento. Aleluia. Moisés disse, então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome Javé. Moisés está pedindo para ver Deus. E Deus agora vai se revelar para Moisés em uma das suas facetas. Farei passar diante de ti toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Qual que é o nome de Deus? Deus, queridos, ele é chamado Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Niri, mas o nome dele é Yahweh. Yahvé, Yud-Hi Bab-Hi. Eu estou, Manamekeia. Pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão de quem eu quiser, mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda, fique nessa rocha perto de mim. Não, você não está entendendo. Moisés está pedindo para ver Deus. Deus falou assim, olha, eu vou fazer passar diante de você a minha bondade, você só não vai poder ver o meu rosto, mas você vai ver eu passar. Oh, que tá aí a saia. O Senhor disse ainda, fique nesta rocha perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha. Ai, cateia sai. A rocha é Cristo, meu querido. Só tem uma forma da gente receber a revelação do Pai. A rocha, Manacai. A rocha é Cristo. Se não houver a rocha, não tem a revelação do Pai. Se não tiver a rocha, olha só. Ei, se você não tiver a rocha, você não pode contemplar e nem viver com Deus. Porque, querida, a rocha precisa estar entre você e Deus. A rocha é Cristo. A rocha é o Cordeiro, quem não mais. Só não entende o profético quem não é profeta. Olha só
só isso aqui. O Senhor disse ainda, fique nessa rocha perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu colocarei numa abertura da rocha. A rocha, querida, é que vai dar abertura, acesso ao Pai. Essa rocha aqui, ela é profética, mas ela significa que Jesus, Deus já estava estabelecendo, já havia estabelecido. Jesus, ele é o cordeiro imolado que desceu, morreu. E hoje, querido, Jesus está por voltar e nós precisamos anunciar a volta dele. Então, querido, sem estar na rocha não tem como receber a revelação do Pai. Amém? Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Por onde que Moisés vai ver Deus? Pelas costas. O meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Olha só, o único que teve essa proeza foi Moisés. Deus falou assim, com Moisés eu falo face a face, com Moisés eu falo A e ele entende A, mas com os outros, com os próximos, eu vou falar em sonho, em símbolo, eu vou falar em analogias, eu vou falar através de profetas, mas com Moisés, somente com ele, eu vou falar com ele face a face, que lá, Petobia. Deixa eu falar algo com você. Deus, querido, se revela, mas para ele se revelar, nós temos que estar findados na rocha. Não tem como receber revelação do Pai se nós não estivermos entranhados no Senhor Jesus. E você sabe como que você vai ter revelação, como que você vai estar fincado e estruturado na rocha, uma vez que você tem vida de santidade, uma vez que você tem uma vida em conduta em Cristo. Não adianta querer se parecer com Jesus sem percorrer os caminhos pelo qual ele caminhou. Queridos, negar a si mesmo todo dia é caminhar todos os dias seguindo os passos do nosso Senhor, nosso Redentor, num estilo de vida de santidade, que é lá por Guimiaçaia. Eu sinto unção, eu sinto uma nova unção que Deus está trazendo para esses devocionais, porque o Senhor já está expandindo o seu ódio espiritual, amém? A presença, queridos, vale muito mais que a promessa. Olha aqui o que Moisés está falando, a primeira rema profética desse texto é aqui. Deus, tudo bem, o Senhor vai nos levar para a terra que mana leite e mel. Tudo bem, Senhor Deus, o Senhor nos tirou da terra do Egito. Tudo bem, Senhor Deus, o Senhor fez sinais e maravilhas. O Senhor, Pai, acabou, aniquilou com o Egito, Senhor Deus, e com os egípcios, Pai, com 10 pragas. O Senhor, Pai, fechou os mares, Pai, diante de Faraó e todos os exércitos, Senhor Deus. Mas tudo bem, Senhor Deus, toda a tua proeza, o Senhor está fazendo o maná cair, o Senhor está trazendo a provisão. Mas, Senhor, eu sei da sua manifestação, mas o que eu quero de ti, Senhor Deus, é conhecer a tua presença. Moisés está falando, Deus, revela para mim quem o Senhor é. Eu quero te conhecer, Senhor Deus, no caminhar dessa jornada. Ver a tua glória é bom, contemplar o teu milagre é maravilhoso, mas eu quero conhecer a tua presença. Eu quero conhecer os caminhos da tua glória. Eu quero que o Senhor se revela para mim face a face. Deus, tem mais, eu quero te ver, eu quero te contemplar, me faz saber os teus caminhos. E aí Deus falou assim, Moisés, que legal, que interessante, você não quer só ver a minha glória, você quer conhecer, você quer relacionamento, você quer tempo de intimidade. Queridos, Moisés, ele está de olho na terra da promessa, mas ele falou, peraí, nós vamos chegar na terra que mana leite e mel, mas enquanto isso, eu quero conhecer o dono da promessa. Enquanto isso não acontece, eu quero ter revelação face a face de quem ele é. Eu quero saber quem ele é, eu quero conhecer os seus caminhos, eu quero que ele se revela a cada dia nas suas facetas. Eu quero conhecer ele como pai, eu quero conhecer ele como criador, eu quero conhecer a essência de Deus, eu quero ter ela revelada no meu coração. Deixa eu falar para você, é muito bom tomar posse da promessa, mas melhor ainda é ter relacionamento com Deus, é ser fincado na rocha, é conhecer as multiformas, as múltiplas formas de sabedoria de Deus, de se manifestar. Queridos, é mais gostoso, é mais prazeroso nós termos conhecimento, revelação e ter um relacionamento com Deus no meio da jornada do que a própria promessa. Quando nós chegamos na promessa, na terra que mana leite e mel, talvez o casamento, talvez o ministério, talvez uma viagem, eu não sei qual é a promessa que Deus fez para você, mas quando nós chegamos é interessante, é muito bom, mas melhor ainda é aquilo que nós consolidamos no meio dessa trajetória. Melhor ainda é aquilo que foi colocado e estruturado dentro de nós, diante dessa trajetória. Tem muita gente querendo a bênção do Senhor e não tá nem aí para ter um relacionamento com Deus. E Deus, querido, que Ele quer comigo e com você ter um relacionamento. Ele quer se revelar como Pai, e Ele quer falar assim, olha, eu vou ter um face a face com você.
Eu vou me revelar para você. Eu quero mostrar para você as minhas múltiplas formas de sabedoria. Eu quero mostrar para você o meu caráter. Querido, se tem uma coisa que Deus ama é mostrar quem Ele é e o que Ele pode fazer. Deus ama mostrar sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência para os filhos. Muitas vezes eu falo, meu Deus, eu fico, lisonjeada. Eu falo, uau, Deus, que maravilha, como o Senhor é poderoso. E todas as vezes eu sou surpreendida e fico regozijando na glória dEle. Ele tem prazer de fazer isso comigo porque eu desfruto da presença, da amizade. Queridos, eu vou ministrar na quinta-feira na conferência uma palavra que Deus só leva para Muriel os seus melhores amigos. Se eu fosse você, eu não perderia. Você que vai chegar na quinta-feira, querido, corre, 7 horas nós vamos começar um culto lá poderoso e eu vou trazer uma palavra que vai chacoalhar você e nós vamos fazer o nosso ato profético, amém? Queridos, o pecado, ele afasta a manifestação da presença de Deus. Olha o que Deus, olha a segunda rema, Deus está falando, Moisés, se eu ficar no meio desse povo, que seja por um momento só, eu vou destruir eles. A presença de Deus se afasta aonde tem rebeldia, aonde tem um coração duro. A presença de Deus não fica aonde tem pessoas altivas, rebeldes, prepotentes. Queridos, Deus odeia a rebeldia, Deus odeia a rebelião, Deus odeia a soberba, Deus odeia o pecado. Não adianta pensar, eu sou cheio do Espírito Santo, mas se tá encardido do pecado, se tá se lambuzando, eu sinto, você pode sentir a presença, mas carregar ela não. Você pode sentir a presença, carregar ela não, porque para carregar a presença chamada Espírito Santo tem que ter um altar de santidade. E santidade é um estilo de vida. Santidade é um coração que está toda hora se alimentando de conduta, de ações. A presença de Deus não fica aonde tem corrupção. Eu sou cheio de Deus. Você bate da sua esposa, você não é cheio de Deus coisa nenhuma. Você é cheio de demônio, cadalabassoia. Eu sou cheio de Deus, mas rouba, mente, engana, fornica. É cheia de demônio da obra da carne. Falta muito para você carregar. Você pode sentir num culto a presença de Deus, mas para carregar tem que ter estrutura, tem que ter vida, tem que ter um coração, querido, cheio da presença de entrega, de renúncia. Porque eu sinto muito, tem gente que pode achar que é cheio do Espírito Santo, mas para ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, você vai ter que ter um estilo de vida, um lifestyle santo, holy, e muito holy. Você vai ter que ter um lifestyle holy. Então você, sou cheio do Espírito Santo, fala mal dos outros. Fala mal de pastor, fala mal daquele irmão, você é cheia de demônio. Queridos, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem domínio próprio, ela carrega os frutos, ela carrega o fruto que é o amor, a benignidade, a generosidade, ela carrega a mansidão, ela carrega o domínio próprio, ela carrega, querido, tudo aquilo que tem o fruto do Espírito. Queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o fruto dela é diferenciado. Você pode até esperar uma reação abrupta dela, mas porque ela tem o fruto do Espírito, ela vai agir conforme o Senhor Jesus agiria. Ela vai andar a segunda milha, ela vai dar outra face. Keita, labassa, maia. Sustentar a presença é muito difícil. Carregar ela é mais difícil ainda, porque para isso tem que ter vida de santidade. Amém? Então aqui a segunda rema o pecado ele se afasta, tá? O pecado afasta a presença de Deus das nossas vidas. Amém? Quer carregar a presença genuína, gloriosa, estrondosa? Tem que ter um coração alinhado com o Espírito Santo para sustentar isso, amém? Então, queridos, quem deseja a presença precisa ser separado. Olha só, Deus falou assim, eu não vou habitar no meio desse povo, porque se eu ficar um só minuto aí, eu vou exterminar esse povo. Moisés vai fazer a tenda apartada. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você ficar na roda dos escarnecedores, enquanto você ficar no meio desse povo que tem lábios impuros, esse povo que fala gíria, esse povo que murmura, enquanto você ficar do lado, andando, caminhando, querido, se modelando com esse povo que só pensa em dinheiro, que só pensa em coisas banais, eu sinto muito em te dizer, Deus só se manifesta quando você é separado. E aqui nós estamos falando aqui, profeticamente, de santidade. Aí Moisés se aparta numa tenda à parte, aí o que acontece ali? A glória de Deus desce, a nuvem de Deus desce. Sobre quem? Sobre Moisés, sobre a tenda de Moisés, porque Moisés tinha um alinhamento com Deus, Moisés tinha uma face a face com Deus. E eu vou falar pra você, você quer ver a glória de Deus? Você quer sentir Deus? Enquanto você não renunciar a esses altares, enquanto você não se afastar, eu não entendo porque Deus não faz na minha vida. Você continua na mesma roda, você continua do mesmo jeito, você continua xingando, falando gíria. Ei, santidade está em todos os níveis, principalmente na sua fala. Vive falando gíria, gíria é coisa de demônio, gíria é coisa de maloqueiro, gíria é coisa, querido, de mulambo catabado sobia.
Quando Deus vem sobre a nossa vida, Ele nos transforma. Ele nos alinha. Então não adianta nós querermos receber da nuvem se nós não formos apartados. Nós temos que ser separados. Enquanto todo mundo está indo, você está voltando. Enquanto todo mundo está lá, você está aqui. Porque, queridos, para a glória de Deus descer, Moisés tem que ir apartar do arraial, do acampamento. Porque Deus falou assim, olha, se eu ficar no meio desse povo, eu vou exterminar esse povo. E aí olha só o que Deus vai fazer. Ele vai descer, mas é na tenda de Moisés que é separada. Se você não for separado nesses dias, eu sinto muito, você não vai contemplar a glória de Deus. Deus só habita em pessoas, em lugares separados. Deus quer uma vida separada. Você sabe o que é Kadosh? Alguém separado, algo separado para Deus. E Deus ama algo separado. Deus ama pessoas que são separadas. Queridos, enquanto todo mundo fala assim, mas por que você não faz isso? Porque eu sou diferenciado. Apóstolo, mas por que um dia eu falei assim, olha, na minha casa não entra bebida, na minha casa não entra cigarro, na minha casa não entra a música do mundo. Mas pra que tudo isso? Queridos, eu sei a aliança que eu tenho com Deus, eu sei que é daqui que sai o hub da oração pro mundo todo, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei a unção que eu carrego. Ei, eu não tô nem aí se o fulano, o Beltrano, pode ser meu parente, meu aderente, a minha mãe, o meu pai. Eu sirvo um Deus todo poderoso, eu fiz uma aliança com Ele em primeiro lugar. E se você ficar ofendido porque na minha casa você não pode isso, não pode aquilo, eu sinto muito, você não vai vir, não vai frequentar a minha casa. Então o meu posicionamento é esse, porque eu sei que a minha casa é separada ao Senhor. O meu carro não escuta música do mundo porque ele é separado ao Senhor. Também, querido, eu sei que o diabo não pode nem tocar no meu carro, nem passar perto da minha casa. Bruxa, feiticeiro, satanista não pode nem sobrevoar sobre a minha casa, porque eu sei que essa casa abre um canal de glória por causa da oração, da consagração que existe aqui dentro. Eu sei o que eu carrego e eu sei como é difícil sustentar o que eu carrego. E para isso eu determinei o quê? Algumas coisas para que isso venha se sustentar todos os dias sobre a minha vida. Queridos, é muito fácil corromper um lugar santo. É só deixar alguém entrar e contaminar. Catalabaçaia. Mas sabe por que você não sustenta a unção? Sabe por que você não sustenta o seu chamado? Porque você até tem unção, você até busca, mas tem gente que entra e contamina. Tem gente que entra e deturpa. Tem gente que entra e pega aquilo que é profano e derrama sobre aquilo que é sagrado. Deixa eu falar pra você, enquanto você não tiver um posicionamento, enquanto você ficar preocupado em agradar pessoas, eu sinto muito, você não vai conseguir carregar a nuvem, manifestar a nuvem de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Não adianta nós querermos viver agradando o mundo e a Deus, ou é sim ou é não, queridos. Mornidão para Deus, ele vomita, caia, baceia. Então, queridos, quem deseja a presença tem que ser separado, tem que ser diferenciado. Moisés vai viver na contemplação da presença, mas ele está separado do arraial, porque Deus falou assim, no meio desse povo contaminado, rebelde, eu não desço, e eu quero trazer aqui algo para você. Deus não habita no meio da rebeldia. Deus não habita no meio da facção. Ei, você que está lá na igreja, naquele grupo que fica falando mal do seu pastor, mal de ministério, você tá igual esse povo. Deus só tá esperando você, olha, se eu descer nesse meio, eu vou destruir todo mundo. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Sai do meio da facção, do meio da rebeldia, que você tá igual esse povo com Moisés. Esse povo que era rebelde, esse povo que Moisés não podia virar as costas, que tava lá profanando, levantando bezerro de ouro. Se você tem estado em rodas, principalmente para denegrir e deturpar a glória de Deus, o mover de Deus, ou um homem ou uma mulher de Deus, saia correndo desse lugar, pede perdão para Deus. O juízo cabe a Deus sobre cada homem, sobre cada mulher de Deus. Eu não tô falando, querido, que você tem que ficar calado sobre situações, não, se é um abuso, se é algo que realmente vai na polícia e denuncia, você não tem que estar fazendo fofoquinha não, mas se você tá ali, né, com graça, falando mal, que isso e que aquilo, que eu acho que tem que ser assim, que acho que tem que ser assado, vai abrir tua igreja, vai abrir teu ministério, vai abrir sua liderança, vai começar um ministério para Deus. Se você é cheio de opinião e não tá fazendo nada, é melhor você abrir sua igreja, abrir seu ministério e começar a obra. Vamos ver se você sustenta, vamos ver se você continua. Então, querido, se você tem estado nas rodas faccionadoras, sai correndo desse lugar, sai urgente desse lugar. Eu quero que hoje você compartilhe essa live com pelo menos 50 pessoas, porque eu sinto que Deus precisa falar com muitas pessoas no dia de hoje. Compartilhe essa live pelo menos com 50 pessoas, porque eu sinto que Deus tem que estremecer e chacoalhar a vida de muitas pessoas. Que na saia. E, queridos, a santidade ela é construída no secreto. Amém? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Eu não entendo porque Deus comigo não fala igual o irmãozinho fulano, a irmãzinha fulano. Mas a irmãzinha fulana do coque, o irmãozinho fulano da oração, ele tem secreto, ele tem face a face, ele tem vida, ele tem intimidade. Querido, é muito fácil você querer o resultado sem pagar o preço pelo processo. Tem gente que quer muita autoridade que eu tenho na libertação, vai jejuar 10 anos, vai renunciar o que eu renunciei, vai se dedicar ao Senhor nos últimos 3 anos na madrugada como eu tenho feito, vai ministrar para um povo, vai servir um povo primeiro. Antes de você querer uma unção violenta, vai servir o reino. Queridos, Deus não dá unção para quem tem má intenção.
Deus só vai dar uma unção violenta, poderosa, para aquele que mostra serviço. Porque a pergunta é, para que você quer essa unção? Para se mostrar? Para se exibir? Eu sinto muito, Deus não vai te dar. Ele pode te dar uma parte. E ela vai ser limitada. Mas quando você... E se você se corromper... Você pode até receber a violenta unção, mas se no meio do caminho você se corromper, ele te tira da terra, como ele fez com muitos por aí. Eu sinto muito em te dizer, querido, se você quer uma unção violenta, você vai ter que servir o reino, amar pessoas e cuidar de gente. Ah, eu não gosto de gente, então sai fora do evangelho. Pega a sua salvação, se mantém salvo, cuida da sua casa, da sua família e da sua vida. Você não ama pessoas, não mexe com igreja não mexe com lidar, com evangelizar pessoas. Igreja é pessoas, igreja é vida, catabaçaia. Ou você acha que é fácil todo dia acordar e evangelizar, todo dia acordar e orar, todo dia resolver problema e B.O., abai, catabaceia, teibiriaçaia. Queridos, a intimidade ela é mantida no secreto. A intimidade ela é gerada no secreto, amém? Amém? E o próximo nível, ele começa quando você clama a Deus por mais. Então não adianta nós falarmos assim, ai Deus, eu quero essa unção. Fala, Deus, eu quero essa unção. Qual é o preço que eu preciso pagar? Senhor Deus, eu quero viver essa manifestação de poder. Qual é o preço que eu preciso pagar? Senhor Deus, qual é o preço que eu preciso pagar para viver essa manifestação? O próximo nível começa quando você fala, Deus, eu quero muito viver essa estação. Eu quero muito, Senhor Deus, ir na conferência Global Fire agora e receber tudo que eu tenho direito. Então, Senhor Deus, qual é o processo? E nós estamos vivendo um processo. Nós estamos em 90 dias orando, jejuando, ininterruptamente, para que o odre dessas pessoas sejam expandidas. Queridos, deixa eu falar pra você, a Conferência Global Fire, ela não é um evento não. O que nós fazemos é algo para ativar as pessoas e para que elas possam propagar essa unção sobre suas casas, suas igrejas. Queridos, o que nós mais recebemos é pastores, líderes, apóstolos, profetas de todos os lugares que estão querendo buscar esse fogo para levar para os seus ministérios. E eu vou falar algo pra você, se você expandir o seu odre, você não vai só receber uma porção, você vai receber uma glória violenta que vai ativar você e vai te levantar com uma grande autoridade sobre a terra, debaixo do temor e da obediência do Senhor Jesus. O próximo nível começa quando você fala, Senhor, eu quero, eu estou disposto a pagar o preço, eu aceito o confronto, eu aceito. Mas querido, se você fizer de qualquer jeito, eu sinto muito, você não vai acessar aquilo que você deseja, porque para carregar aquilo que você mais deseja, você vai ter que aprender a servir, amar o próximo e ter uma conduta santa na presença do Senhor. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, eu sinto Deus falando hoje com você de forma sobrenatural, amém? Glória a Jesus. Então hoje eu quero começar com você, e esse texto trouxe muita unção, muita presença de Deus. Eu quero hoje começar com vocês uma maratona de lives até nós chegarmos na conferência sobre unção, poder, manifestação do poder de Deus. Eu vou falar, os níveis da unção. E antes, eu quero dizer pra você, na quinta-feira da semana que vem, eu vou fazer uma live às 7 horas da noite no meu Instagram, nesse Instagram, explicando pra você, tirando todas as dúvidas sobre a conferência, sobre a área Kids, que horas que chega, que dia começa, o cronograma, Nós vamos liberar o cronograma oficial pra vocês, amém? Vai ser estrondoso. Não percam o serviço de libertação que começa na sexta-feira. Eu começo o serviço de libertação, vai ser o maior serviço de libertação que eu já ministrei em toda a minha vida. Queridos, eu vou falar algo pra você. Se você tem alguma área da sua vida que precisa ser liberta, a sua oportunidade está aí, amém? Vocês vão viver o maior serviço de cura interior e libertação, amém? E na quinta-feira tem uma palavra poderosa comigo, e aí nós vamos disponibilizar para vocês. Então, quinta-feira da próxima semana, nós vamos disponibilizar o cronograma oficial, e nós vamos disponibilizar para vocês, dentro dessa live, todas as dúvidas, aleluia? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, abra comigo agora em 2 de Reis 2:1. 2 de Reis 2:1. Coloca aí, amor, pra mim, fazendo favor. 2 de Reis 2:1. Sucedeu que, havendo o Senhor de elevar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu a Gigal e Eliseu o seguia. Pacatu sébia. Dorina maia sai. Alama cai. Deus acabou de me dar uma rema, meu Deus. Eu vi agora a chave da revelação vindo aqui, ó. Deus me deu algo que eu não tinha percepção. Agora eu trago para vocês, amém? Elias parte no redemoinho de fogo, a capa cai sobre Eliseu e ele parte para Gigal, E ele parte agora ali, o quê? Sucedeu que, havendo o Senhor de elevar Elias ao céu no redemoinho, Elias partiu de Gigal e Eliseu o seguia. Então, primeira parte aqui que eu tenho que trazer para você, você já sabe, eu sei disso. A unção, querido, não é um arrepio. A unção não é, eu senti um calorzinho no corpo. A unção não é, eu dei uma choradinha. Não, isso é um produto de você sentir a presença do Espírito Santo. Isso é um resultante de você sentir
a presença do Espírito Santo. Só que a unção é muito superior a uma lágrima, a unção é superior a um arrepio, a unção é superior a um sentimento, a uma emoção que você tem ali, amém? A unção é a capacidade sobrenatural de Deus, amém? Sobre uma pessoa para cumprir, a unção é a capacitação sobrenatural de Deus sobre uma pessoa para cumprir o propósito. Ou seja, a unção é a capacitação sobrenatural de Deus sobre uma pessoa para cumprir o propósito, amém? Então, quando uma pessoa, a gente fala essa pessoa está cheia de unção, nós estamos falando que essa pessoa está manifestando a presença de Deus. E como que nós sabemos que está manifestando? Nós estamos sentindo no nosso corpo. Uma pessoa que é cheia de unção, ela está sendo operada pelo Espírito Santo. Ela está agindo pelo Espírito Santo. Ela está se manifestando pelo governo do Espírito Santo. Queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está manifestando, tá? O poder de Deus também. E ela também está manifestando a glória de Deus. Tá? E essa pessoa não só tem a presença, essa pessoa não só tem a operação plena do Espírito Santo, essa pessoa não só tem a manifestação do poder e da glória, como essa pessoa está autorizada por Deus para cumprir a vontade de Deus na terra. Essa pessoa é uma pessoa autorizada, é uma pessoa selada pelo próprio Deus para fazer a vontade de Deus. Então o que é unção? É quando Deus capacita alguém de uma forma sobrenatural para cumprir o propósito. Essa capacitação vem de Deus, sim ou não? Sim. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu fui num culto, meu Deus, eu fiquei o tempo todo ali, parece que a hora passou rapidinho, porque tinha unção. E quando a gente entra num lugar, num ambiente que a unção está se manifestando, o nosso espírito de fato se alimenta e a nossa alma, ela fica impregnada por essa unção. Mas quando nós temos um lugar que só tem palavra ou só tem louvor, porque muitos louvores não têm unção, aquilo ali é chato, aí você fica fadigado. Tem a presença de Deus? Pode até ter a presença de Deus, mas é fadigante. Você fica esperando, você quer ir levantar, você quer ir no banheiro, você quer beber. Eu sou essa pessoa, eu sou inquieta, minha mente é acelerada, mas se o lugar tiver unção, eu fico ali igual uma pessoa faminta, me degustando, me alimentando de cada picanha espiritual que está sendo liberada pela vida daquela pessoa, amém? Por aquele céu aberto de glória ali naquele momento, amém? E você também é assim, tá? Então, por exemplo, às vezes tem louvores que já não fazem mais sentido para você, por quê? A unção que tinha nele você já absorveu, só que essa unção ficou rasa, e agora você aumentou o seu odre e você precisa de uma unção maior. Eu sou uma pessoa que não é qualquer louvor, mas que satisfaz o meu espírito, porque eu não escuto louvores almáticos. O que são os louvores? Louvores almáticos, todo cristão precisa. Quando você acaba de se posicionar, Deus está curando a sua alma, a sua vitória tem sabor de mel, né? Que Deus vai te dar promessa, que Deus vai te prosperar. Queridos, são louvores que Deus fala que vai fazer justiça pela sua vida, Mas uma vez que você conhece a Deus, está imergido na glória, você não quer mais saber o que Deus vai fazer, porque você já sabe. Agora você quer adorar Ele. Então, os louvores que vão de fato te encher são louvores que estão exaltando a Deus diretamente e adorando ou declarando a manifestação da glória, porque agora o teu espírito tem uma sede. O seu espírito, ele sobe o nível de fome espiritual. Agora, ele não consegue mais se alimentar. Então, você nunca vai ver eu escutando os mesmos louvores. Você nunca vai ver a nossa conferência com os mesmos louvores. Amém? Você nunca vai ver a nossa playlist, queridos. A mesma playlist do ano passado, jamais. Queridos, deixa eu falar algo pra você. Quando eu trago uma playlist nova pra você, todas as músicas fresquinhas que eu trago aí, elas explodem, as pessoas, né, começam a copiar as músicas e que não conheceu, por quê? Eu vou buscar na fonte, eu vou buscar profundo. Aí os ministérios começam a usar. Eu acho maravilhoso, amém? Por isso que eu não publico muito antes, porque senão eu fico enjoada das músicas de tanto que eu começo a escutar. Então eu geralmente deixo pra escutar perto da conferência, porque aí eu sugo a unção, né? Aí passou a conferência, passou aquele tempo, a gente escuta por um tempo, mas daqui a pouco a gente quer, Senhor, quero outro louvor que tem uma unção diferente, que tem uma unção. Então o que vai acontecendo? Nós vamos desejando, assim como é a pregação. Antes, certo, o pastor te alimentava, mas daqui a pouco aquele nível ficou raso, agora você quer alimento mais profundo. E queridos, você vai ter alimento profundo, você vai ter conteúdo profundo, você vai ter revelação profunda, uma vez que você acessa a fonte inesgotável. Se você expande odre, você sempre tem um alimento novo. Você nunca prega uma palavra do mesmo jeito. Você nunca faz as coisas da mesma maneira, porque Deus sempre está trazendo o upgrade. E Deus, ele é a fonte inesgotável. Então, queridos, quem está na unção velha está se consagrando pouco ou não está se consagrando nada. O que é a unção velha? A mesma coisa, a mesma palavra, o mesmo conteúdo. Queridos, toda pessoa que está acessando a fonte sempre tem água viva, sempre tem algo novo para derramar, manecaia, porque não é só a presença que habita ali,
ali a glória, o poder e a operação do Espírito Santo, sempre tem alimento, porque essa pessoa jorra tanto e Deus fala assim, preciso dar mais água viva, preciso inundar, agora eu preciso descer com a cachoeira sobre essa pessoa onde tem oportunidade, ela transborda. Querido, só consegue transbordar rio de água viva quem está debaixo da unção do Senhor, quem está debaixo do poder do Espírito Santo, amém? Isaías 61:1, abra comigo agora, amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Abra agora na sua Bíblia esse versículo, eu quero ler ele todo com você. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto Deus, amar que tu e a Sámia. Ô querido, você que está indo para a conferência, se eu fosse você, aumentava a sua expectativa. Deus falou para mim que quando vocês atravessarem a portaria da conferência, vocês vão conseguir sentir o perfume e a glória. Tem gente que vai cair, tem gente que vai ser eletrocutado pela glória de Deus antes mesmo de alguém tocar ou ministrar. A pessoa vai chegar lá numa quinta-feira, vai sentir o poder, Deus vai... O povo que vai trabalhar, querido, na quarta-feira lá, vai sentir glória, Maica. Queridos, os anjos do Senhor já estão operando sobre aquele lugar. Está sendo construído uma estrutura para suportar a glória de Deus, porque ambiente também precisa de estrutura. Nós estamos orando para nós termos estrutura para receber. Mas Deus está com os seus anjos naquele local, colocando estrutura para suportar, para o local não ser destruído. Porque, queridos, quando vem a glória de Deus, se não tiver estrutura, fundamento, a mecaia saia, a unção, em vez de transbordar, ela mata, ela destrói, mas Deus está preparando a estrutura para que nós possamos suportar, receber de forma adequada, para que essa unção seja fértil, multiplique dentro de nós. Queridos, ontem eu entrei numa nuvem profética, ontem nós acessamos ontem um local, o Senhor quebrou uma película e falou assim, agora adentra um degrau da minha glória, do que vocês vão viver lá, amém? Isaías 61:1. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, o dia da ira do Senhor contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Queridos, Deus derramou a unção sobre você, o Espírito Santo é sobre a sua vida, para você manifestar e operar o serviço no reino de Deus, amém? Olha só, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre você o Espírito Santo. E eu já expliquei para vocês aqui, quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos uma unção aonde? Dentro. Nós recebemos uma unção dentro de nós, é a primeira unção. Mas uma vez que nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós recebemos a unção sobre. Quando nós recebemos essa unção sobre nós, nós vamos viver debaixo de uma ousadia do poder da glória, da operação e da manifestação do poder de Deus, amém? Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com poder, amém? O Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus após o batismo nas águas, amém? Isso simboliza que eu e você precisamos do Espírito Santo para cumprir as obras do Senhor e para ter uma vida de ousadia e de manifestação de poder. Queridos, sem o Espírito Santo é impossível. Colapte, assaia. 1 de João 2:27. A unção que dele recebestes permanece em vós. Nós precisamos não só receber a unção, mas sustentar ela, como eu disse ontem. Muitos querem o óleo e descer o óleo é muito fácil. Se você fechar a porta do teu quarto e falar, Deus, envia unção sobre a minha vida. A pergunta é, você tem vasilha para reter o óleo? E vasilha, querido, é estilo de vida. Queridos, eu falei para vocês ontem, não adianta trancar a porta e falar, Deus, envia tua unção sobre mim. Aí Deus fala assim, ok, eu envio, mas aonde eu vou colocar? Eu não estou vendo vasilha, não tem espaço. Eu vejo aí no teu espírito um copinho muito pequeno. Isso não é suficiente. Cadê as tuas vasilhas? Queridos, quando você entra lá no secreto, você tem que ir carregando vasilha. Manamacaia. Eu quero hoje que você faça um ato profético. Pega algumas vasilhas da tua casa, profeticamente. Entra dentro do secreto e fala, Senhor, desce com a tua glória. Se eu não tenho vasilha, Senhor Deus, me dá estrutura. Me dá odre. Me dá as vasilhas dentro do meu espírito. Eu quero entrar, Senhor Deus, no teu secreto todo dia carregando vasilhas. Porque eu não quero só para sentir o teu óleo, eu quero
é dele. E mais que isso, o Senhor Deus me dê estrutura para suportar isso. Porque, queridos, é muito fácil pedir óleo. É muito fácil pedir vasilha para Deus. A pergunta é se tem estrutura para carregar, para suportar. Porque a partir do momento que Satanás sabe que você é um portador de vasilhas de óleo e é uma pessoa que tem estrutura para sustentar, será que você aguenta a guerra? Será que você está disposto a receber afronta e confronto? Queridos, a guerra do ser humano não é contra a sua vida. Você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Ninguém está nem aí para aquilo que eu sou. As pessoas estão inflamadas porque Satanás está inflamando o coração delas por aquilo que Deus colocou em mim e você. O problema não é nós. O problema é o que nós carregamos, que afronta o inferno, que afronta Satanás, que frustra todo o projeto do inferno. Ei, as pessoas não estão com inveja de você. Quem é você na fila do pão? Satanás que está fermentando no coração dessa pessoa. A afronta não é sobre você, sobre que você é bonitinho, isso e aquilo. A afronta dessa pessoa, queridos, é sobre o que você carrega, sobre o chamado que foi estabelecido na sua vida, sobre o ministério que você cuida, ou sobre o ministério que Deus confiou você como mordomo. Por isso que quando eu estou guerreando, eu falo: Deus, é o seguinte, fulano, beltrano, ciclano, qualquer levante, pai, qualquer oferenda, qualquer bruxaria, pai, esse problema não é meu. Ele se levanta não é contra mim, mas contra a unção que o Senhor depositou em mim, contra o ministério que o Senhor me emprestou para cuidar por um tempo. Pai, essa unção nem minha é, porque ela é emprestada. Porque no dia, pai, que eu subir aos céus, no dia que o Senhor me levar, assim como Elias deixou a capa para Eliseu, a unção fica. Então, pai, isso que eles querem não é meu, é seu. Então, pai, levanta-te do teu trono agora. Pai, levanta-te do teu trono agora, como dizem Salmos, e peleja pela minha vida, peleja por esse ministério. Ah, Senhor, fecha a boca desse inimigo. Pai, a guerra é diretamente contra o Senhor. Esse povo é teu, essa igreja é sua, essa unção que está em mim foi emprestada. Pai, de mim não tem nada proveitoso que essa pessoa possa invejar, mas a presença do Senhor é o que eles querem. É a presença do Senhor que incomoda Satanás. Então, Senhor Deus, a minha luta não é contra carne e sangue. Então, Senhor, levante-te do teu trono, faça algo, fecha a boca do inimigo, amarra Satanás. Eu não sei se você sabe entrar no tribunal de Deus, mas eu sei, queridos, me diminuir e falar: Deus, esse problema não é meu, esse povo é teu. Senhor, essa igreja aqui, pai, o Senhor está me deixando cuidar por um tempo, mas se eu vacilar, o Senhor coloca outro no meu lugar. Essa unção, pai, que eles ficam falando, ela não é minha, pai, nunca será, ela é tua, emprestada. Ah, Senhor Deus, eu paguei preço para carregar, mas ela não é minha, ela é sua, e ela se manifesta através da minha vida, capoia. Ei, querido, enquanto você não se diminuir na presença de Deus e exaltar Ele, ei, para de achar que as pessoas têm inveja de você, para de achar que tudo é sobre você. Você não entendeu ainda? Ou você quer que eu escreva que desenho para você? O problema não é você, meu querido. O problema é que Satanás está incomodado com aquilo que você está carregando, com aquilo que Deus determinou ou predestinou a você, um ministério, um chamado, um legado. O levante nunca será contra nós, pessoas. Nós não somos nada, querido. Mas o diabo, ele se incomoda sim, com glória, com fogo, com poder, com unção, porque essa unção é que transforma, é essa unção que derruba os lugares que Satanás pensa que é dele. Quando o ungido de Deus chega no local, Satanás tem que bater em retirada. Porque, queridos, tem pessoas que carregam tanta manifestação de Deus que numa circunferência de 1 metro, o demônio não pode nem encostar. Tem uns que buscam mais, na circunferência de 3 metros, o demônio não pode encostar. Tem outros que carregam quilômetros de unção. Pacatuí. Tem uns que carregam 100 metros, 200 metros. Aí Satanás fala assim: amanhã vem uma mulher ungida de Deus nessa cidade. Nós vamos ter que bater em retirada. Mas daqui 3 dias nós vamos voltar. Porque essa mulher vai vir, vai manifestar uma glória. Depois dela ir embora, 2 dias, 3 dias depois, só depois nós vamos tentar voltar para os nossos postos. Não, você não sabe quem você é e o que você carrega. Porque se você soubesse, você não estava aí falando de bruxo, de feiticeiro. Queridos, uma casa que tem oração, bruxo não passa por cima. Uma casa que tem a glória de Deus, entidade nenhuma se atreve a passar por cima. Porque é céu aberto. É lugar perigoso para bruxo feiticeiro, bruxo em projeção astral. Queridos, eu conheço o mundo espiritual. Eu conheço história que se eu contar para você, você vai falar assim: essa aposta tá ficando doida. Tem coisa que eu só posso realmente falar dentro de uma live. Tem coisa que eu só posso realmente falar dentro de uma imersão. Mas deixa eu falar para você. O problema é que você não conhece a glória de Deus, não conhece o nome de Jesus, não tem revelação da pessoa de Cristo. Porque se conhecesse, nem do diabo você falava. Queridos, uma vez que você sabe quem é e o que você sustenta, o que você carrega, é Satanás que tem que tremer.
Não porque você é alguma coisa, mas pelo aquilo que você carrega e pela pessoa do Espírito Santo que está sobre você, manifestando sobre você. Eu quero que você saiba hoje, para de dar crédito para diabo. Ai, que fizeram uma macumba, chuta a macumba em nome de Jesus. Amarra, cancela e fala, Satanás, aqui não, aqui você quebra o bico. E Senhor Deus, eu coloco agora um muro de fogo. E eu quero declarar que toda bruxo, feiticeiro que vier colocar qualquer magia, qualquer alguidar, qualquer oferenda, qualquer patuá aqui na minha porta, que o anjo do Senhor fulmine com fogo, tacápia, labada soa. Você não sabe lançar decreto, não? Você não sabe lançar sentença, não, porque você não sabe a autoridade que você carrega. O dia que você souber a autoridade que você carrega, queridos, bem no começo da minha jornada, já contei essa história pra você. Eu tinha um paciente e eu fui, falaram que ali morava uma entidade demoníaca com ele, não deixava ninguém sentar aqui naquela cadeira. E aí vieram falar pra mim, doutora, lá na casa do Chiquinho tem uma entidade, ele não deixou eu sentar na cadeira, sentiu um arrepio ruim. Eu falei, vamos ver amanhã quem vai sentar nessa cadeira, se é eu, é o demônio, ou se é ele no meu colo, ou no colo dele. Vamos ver. Queridos, no outro dia nós chegamos lá, quando chegamos, Chiquinho, um paciente mental, virou e falou assim, meu amigo, ficou sabendo que vocês vinham ontem. Desceu ontem ladeira abaixo. Catapofobia. Querido, Satanás tem que bater em retirada um dia antes. Ei, amanhã, uma mulher cheia do Espírito. Naquele dia, querido, eu entendi o nível da intimidade, o nível da presença do Espírito Santo que havia na minha vida. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Mas muitas vezes você não sabe o que você carrega. Ei, Satanás, ela foi lá, ela tentou sentar na cadeira. O meu paciente falou assim, não senta aí não, porque minha amiga está sentada aí. Ela sentiu uma coisa ruim, a presença ruim, a mulher crente. Chegou para mim desesperada. Eu falei assim, fulana, Giliane, agente de saúde, vamos ver amanhã se é eu que vou sentar no colo do demônio ou se ele vai sentar no meu colo. Vamos ver quem vai sentar nessa poltrona amanhã. E quando eu chego lá, querido, na ousadia, a primeira coisa que eu fiz, eu sentei na poltrona e cruzei as pernas. E aí o Chiquinho virou e falou assim, o meu amigo ficou sabendo ontem que vocês vinham aqui, desceu ladeira abaixo. Satanás tem que bater em retirada um dia antes, 3 dias antes. Queridos, eu quero dizer pra você, quando você fala assim, amanhã eu vou em tal lugar, a glória de Deus já começa a chegar lá. Deus já começa a anunciar, Deus começa a enviar anjo, preparando o caminho, falando, amanhã aqui vem uma mulher de Deus, todo demônio vai bater em retirada, eu quero falar algo pra você, o problema é que essa geração não sabe a unção que carrega, não sabe quem é Cristo, não tem revelação e não tem intimidade com o Espírito Santo, mas se você soubesse, se você tivesse revelação da pessoa de Jesus, se você quer ministrar a libertação, você tem que conhecer Jesus, não usar o nome de Jesus como um jargão, não, tudo é em nome de Jesus, você conhece Jesus, conhece a obra de Jesus, sabe do sangue de Jesus, sabe do impacto, sabe o que o sangue de Jesus conquistou, sabe o que o sangue de Jesus libertou, se você não souber, não tiver revelação, eu sinto muito, nós precisamos não só, queridos, ter o serviço, o ativismo na presença de Deus, nós precisamos entender e ter a revelação, queridos, o sangue de Jesus é a maior arma de guerra, não há nada superior ao nome de Jesus, e você tá aí, bruxo, feiticeiro, que o fulano, quem é o fulano? Quem é esse demônio? Quem é esse principado, queridos? Vocês não entenderam. Mas o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Você não sabe. Mas como que você é um homem de oração, uma mulher de oração e um bruxo entra dentro da tua casa? Não, a conta não fecha. Querido, se você falar pra mim que uma bruxa entrou dentro da minha casa, eu vou falar pra ela, você é mentiroso. Você é mentiroso, você tá cheio de fogo estranho. Queridos, não pode. No mundo espiritual, uma casa que tem oração, tem jejum, tem consagração, é separada. Queridos, eu pelo menos não aceito. Então deixa eu falar algo pra você. Para de deixar as pessoas profetizar trevas dentro da tua casa. Para de deixar as pessoas trazer sonhos cheios de opressão para sua vida. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por que Deus está revelando sonho de tragédia pro fulano e para você não? Você não tem um face a face com Deus? Deus tem que revelar para você, você tem unção também. Então por que Deus revela para Mariazinha e para você não? Mas você tem vida com Deus, tá errado, a conta não fecha. Deixa eu falar algo para você. Satanás usa peixe para tentar oprimir o seu coração. E nessa temporada, querido, vai vir muitas pessoas com fogo estranho querendo nos enganar. Então, queridos, uma coisa eu falo pra você, eu sei o relacionamento que eu tenho com Deus, eu sei o que Deus tem me falado sobre o ministério, minha vida, as pessoas, e eu não aceito profetada. Você sabe por quê? Porque eu não sou oprimida por nenhuma palavra de pedra de tropeço de Satanás, porque eu sei quem é o meu Redentor, eu sei o que eu sou em Cristo e o que Ele está fazendo, e eu sei o preço que eu pago. Então para de deixar e aceitar as pessoas falar que tem opressão dentro da tua casa. Se na tua casa tem música, fala assim, irmão, você tá enganado, acha que você tá errando, você deve ter confundido a casa. Na minha casa só tem glória, só tem isso, só tem aquilo outro. Fulano, eu repreendo o seu sonho porque não foi isso que Deus me deu, e tudo que Deus vai fazer, Ele fala comigo, porque bia chama caia.
que saia. Queridos, amanhã eu vou continuar essa live com vocês, amém? E eu vou trazer para vocês, né, o passo a passo para nós sustentarmos, né, e para nós adquirirmos a unção. Então eu vou trazer para vocês no dia de amanhã, que você venha, né, estar imergido na palavra de hoje. Eu quero que você compartilhe com 50 pessoas, que é o nível de compartilhamento, porque eu sei que tem pessoas que precisam escutar essa live e ser incendiadas. Aumenta a expectativa do seu coração. Quinta-feira da semana que vem, nós vamos fazer uma live na noite, tirando as dúvidas. E nós seguimos. Te vejo na próxima madrugada. Que Jesus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Shabbat Shalom.